Um vídeo que circulou entre torcedores na última semana mostrou Rony desembarcando na Vila Belmiro com semblante firme e palavras carregadas de emoção. O atacante, recém-chegado ao Santos, não hesitou em relembrar um episódio marcante de sua vida, o dia em que foi reprovado em uma peneira organizada pelo clube no Pará. Para muitos, seria apenas uma lembrança amarga, mas para ele tornou-se combustível para uma trajetória de superação que agora culmina em vestir a camisa alvinegra. Rony contou que naquela época já sonhava em ser jogador, mas foi a ascensão meteórica de Neymar que lhe deu coragem para acreditar que o impossível poderia se tornar realidade. O craque santista, ainda despontando para o mundo, serviu como espelho para centenas de jovens, entre eles, estava o garoto que hoje retorna ao clube com a missão de escrever sua própria história. O atacante não escondeu a admiração pelo camisa 10. Para ele, dividir o vestiário com Neymar é mais do que um privilégio, é a concretização de um sonho que parecia distante quando ainda treinava em campos improvisados no interior paraense. Embora não tenha a chance de atuar ao lado do ídolo no clássico contra o São Paulo, Rony deixou claro que cada minuto no Santos será vivido como se fosse uma final. Ao recordar o teste que não passou, Rony foi enfático ao dizer que aquele momento não o derrubou, mas sim o fortaleceu. Ele viu na rejeição uma oportunidade de se reinventar e continuar lutando. Foi por causa dele que eu insisti, afirmou, referindo-se a Neymar. Essa insistência moldou sua mentalidade e o fez acreditar que a persistência é tão importante quanto o talento. Nos primeiros dias em Santos, Rony já sentiu o peso da camisa e o carinho da torcida. Mesmo hospedado em um hotel, relatou que os encontros casuais com torcedores em restaurantes e ruas da cidade foram suficientes para fazê-lo sentir-se acolhido. Esse contato imediato com o público santista deu-lhe confiança e reforçou a sensação de que está no lugar certo para viver uma nova fase da carreira. O atacante revelou que conversas com antigos companheiros tiveram papel decisivo em sua escolha. Mike, Zé Rafael e Gabriel Menino foram vozes que ecoaram em sua mente, destacando o ambiente positivo e a paixão da torcida santista. Essas recomendações, somadas ao projeto apresentado por Alexandre Matos, convenceram Rony de que o Santos seria o palco ideal para sua entrega total. O projeto, segundo ele, é ambicioso e capaz de recolocar o clube em posição de destaque. Rony acredita que este será um ano abençoado, com conquistas que marcarão a história recente do Peixe. Sua confiança não é apenas discurso, é a convicção de quem já enfrentou obstáculos e agora vê na oportunidade a chance de transformar esforço em vitórias. A missão de substituir Guilherme, artilheiro das últimas 2 temporadas, é desafiadora. Rony não promete números, mas garante entrega. Para ele, mais importante do que ser o goleador é fazer com que o torcedor saia do estádio feliz. Essa promessa de dedicação extrema, de sair quebrado se for preciso, tornou-se um mantra que já conquistou a confiança de muitos santistas. O atacante sabe que a camisa 11 carrega responsabilidade e expectativa. Guilherme deixou marcas importantes, mas Rony prefere não se comparar. Ele quer construir sua própria identidade dentro do clube, mostrando que cada partida será encarada como uma batalha em que o suor e a determinação falarão mais alto do que estatísticas. Em meio às declarações, uma promessa arrancou risos e curiosidade: o gol de bicicleta. Rony afirmou que essa jogada é sua especialidade e que pode garantir ao torcedor momentos de pura emoção. A confiança com que falou sobre o lance mostra que, além de entrega, ele também traz ousadia e talento para encantar a Vila Belmiro. O impacto de suas palavras foi imediato. Torcedores passaram a comentar nas redes sociais sobre a postura firme do jogador, destacando que sua sinceridade e humildade são traços que combinam com a tradição santista. A expectativa é que Rony se torne não apenas um reforço, mas um símbolo de dedicação e superação. A história de Rony é marcada por derrotas que se transformaram em vitórias. Ser reprovado em um teste poderia ter encerrado seu sonho, mas ele escolheu persistir. Agora, ao vestir a camisa do Santos, ele mostra que cada obstáculo foi apenas um degrau para chegar até aqui. Essa narrativa de resiliência é o que mantém o público atento e curioso sobre seus próximos passos. O Santos, por sua vez, aposta que essa mentalidade será fundamental para o elenco. Em um momento em que o clube busca retomar protagonismo, ter um jogador disposto a se sacrificar em campo é um diferencial que pode contagiar todo o grupo.
Rony não promete títulos, mas promete luta, e isso já é suficiente para reacender a chama da esperança. Mais do que um reforço, Rony representa uma mensagem, a de que sonhos podem ser adiados, mas nunca devem ser abandonados. Sua trajetória inspira jovens que ainda buscam espaço no futebol e reforça a ideia de que a persistência é capaz de transformar destinos. Para o torcedor santista, cada palavra do atacante é um convite para acreditar que o futuro pode ser brilhante. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Um vídeo que começou a circular nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira deixou torcedores do Santos em choque absoluto. As imagens, ainda sem contexto oficial, mostram cenas que sugerem uma perda irreparável para o clube da Vila Belmiro. O conteúdo, curto e enigmático, foi suficiente para gerar uma onda de especulações e sentimentos de luto entre os apaixonados pelo alvinegro praiano. A notícia rapidamente ganhou força e foi descrita por muitos como um verdadeiro terremoto no mundo esportivo. Essa notícia abalou a todos. Santos em luto tornou-se a frase repetida em grupos de torcedores, em programas esportivos e até em manchetes de jornais. O mistério em torno do vídeo apenas aumentou a curiosidade e a ansiedade por informações concretas. Torcedores que assistiram às imagens relatam que o clima é de tristeza profunda. Alguns descrevem o vídeo como um retrato simbólico da dor coletiva, enquanto outros acreditam que se trata de uma confirmação velada de uma saída ou perda inesperada. O silêncio oficial do clube apenas intensifica o sentimento de luto. Nas arquibancadas virtuais, a comoção é evidente. Perfis dedicados ao Santos inundaram as redes com mensagens de pesar, lembranças de momentos gloriosos e homenagens emocionadas. A sensação é de que algo maior do que uma simples transferência está em jogo, algo que toca diretamente o coração da torcida. O impacto da notícia foi tão grande que até rivais se manifestaram. Torcedores de outros clubes, mesmo em meio à rivalidade histórica, demonstraram respeito e solidariedade ao Santos. Esse gesto raro reforça a magnitude do episódio e a forma como ele transcende as fronteiras do futebol. A imprensa esportiva, por sua vez, corre contra o tempo para desvendar os detalhes. Repórteres se mobilizaram em busca de fontes confiáveis, mas até agora o que prevalece é o mistério. O vídeo, sem declarações oficiais, tornou-se o epicentro de uma narrativa que mistura dor, curiosidade e suspense. Especialistas em comunicação esportiva destacam que o episódio é um exemplo claro de como o futebol é capaz de mobilizar emoções coletivas. O luto declarado pelos torcedores não é apenas pela possível perda de um jogador ou ídolo, mas pela sensação de fragilidade que o vídeo transmite. O Santos, clube marcado por uma história gloriosa e por ídolos eternos, vê-se agora diante de um momento delicado. A expressão em luto não é usada de forma leviana, ela traduz o sentimento de milhares de torcedores que se identificam profundamente com o alvinegro praiano. A repercussão também chegou ao ambiente político do clube. Conselheiros e dirigentes foram pressionados a se pronunciar, mas a ausência de respostas concretas apenas alimenta a angústia. O clima é de tensão e expectativa, como se todos aguardassem uma revelação que pode mudar o rumo da temporada. Enquanto isso, o vídeo continua sendo compartilhado em ritmo frenético. Cada nova visualização gera novas interpretações, teorias e debates. Alguns acreditam que se trata de uma despedida, outros enxergam uma tragédia simbólica. O fato é que ninguém permanece indiferente. A comoção se estendeu para além das fronteiras da Vila Belmiro. Em cidades do interior e até em outros estados, torcedores do Santos organizaram vigílias virtuais, compartilhando mensagens de apoio e solidariedade. O sentimento de luto tornou-se coletivo e nacional. Ex-jogadores e ídolos históricos também se manifestaram. Alguns publicaram mensagens de pesar, lembrando que o Santos sempre foi mais do que um clube, é uma família, uma paixão que atravessa gerações. Essas declarações reforçam a dimensão emocional do episódio. No campo econômico, analistas apontam que o impacto pode ser significativo. Patrocinadores e parceiros comerciais acompanham de perto a repercussão, atentos ao efeito que a notícia pode ter na imagem do clube.
O luto declarado pela torcida é um sinal de alerta para todos os envolvidos. A rivalidade com outros clubes, curiosamente, deu lugar a um momento de união. Torcedores rivais reconheceram a dor santista e, em muitos casos, ofereceram palavras de apoio. Esse gesto raro mostra como o futebol, em sua essência, é capaz de unir pessoas em torno de sentimentos comuns. O episódio também reacendeu o debate sobre a fragilidade emocional dos torcedores diante de notícias inesperadas. Psicólogos esportivos destacam que o luto coletivo é uma reação natural, resultado da profunda identificação que os fãs têm com seus clubes. Enquanto não há confirmação oficial, o mistério continua. O vídeo, enigmático e impactante, tornou-se símbolo de uma narrativa que mistura dor e suspense. O Santos, em luto, aguarda o próximo capítulo dessa história que já entrou para a memória coletiva. A frase que essa notícia abalou a todos ecoa como um mantra entre os torcedores. Ela traduz não apenas a surpresa, mas também a intensidade da dor que se espalhou como um incêndio emocional. O futebol, mais uma vez, mostra sua capacidade de tocar profundamente os corações. O Santos, clube que já viveu momentos de glória e superação, enfrenta agora um desafio diferente: lidar com o luto coletivo de sua torcida. A forma como o clube responderá a esse episódio pode definir não apenas a temporada, mas também sua relação com os torcedores. No fim das contas, o vídeo que gerou tanta curiosidade e dor já se consolidou como um marco na história recente do futebol brasileiro. Independentemente dos detalhes que ainda serão revelados, o episódio mostrou que o Santos é mais do que um time, é uma paixão capaz de mobilizar emoções intensas e coletivas. E enquanto o mistério não é desvendado, o sentimento permanece: Santos em luto, torcedores em expectativa, e o futebol brasileiro mais uma vez testemunhando como uma simples notícia pode abalar a todos. A repercussão da notícia de que o Santos estaria em luto após o vídeo misterioso não parou de crescer ao longo dos dias. Em cada esquina, em cada conversa de bar ou em cada programa esportivo, o assunto dominava as pautas e se tornava inevitável. A sensação era de que o clube havia perdido algo maior do que um jogador ou uma partida. Parecia uma perda simbólica, capaz de mexer com a identidade e a alma da torcida santista. Nas redes sociais, a comoção se transformou em uma verdadeira avalanche de mensagens. Torcedores publicaram fotos antigas, lembranças de jogos históricos e declarações de amor eterno ao clube, como se buscassem reafirmar sua ligação com o Santos em meio a um momento de dor. O luto coletivo ganhou força e se espalhou como uma corrente emocional que uniu milhares de pessoas em torno de um mesmo sentimento. A imprensa esportiva, percebendo a dimensão da repercussão, passou a dedicar blocos inteiros de seus programas para analisar o impacto da notícia. Jornalistas e comentaristas se dividiam entre a tentativa de decifrar o vídeo e a busca por informações concretas. O mistério, longe de ser resolvido, apenas aumentava a audiência e mantinha o público em estado de expectativa constante. Torcedores rivais também se manifestaram, em um gesto raro de solidariedade. Muitos reconheceram que, independentemente da rivalidade, o Santos é um patrimônio do futebol brasileiro e merece respeito em momentos delicados. Essa união inesperada reforçou a ideia de que o episódio transcendeu o esporte e se tornou um fenômeno cultural. No ambiente interno do clube, a pressão sobre dirigentes e conselheiros cresceu de forma exponencial. Reuniões emergenciais foram convocadas, e a necessidade de uma resposta oficial tornou-se urgente. A ausência de esclarecimentos apenas alimentava a sensação de abandono entre os torcedores, que exigiam transparência e posicionamento imediato. A repercussão também atingiu o mercado esportivo. Patrocinadores e parceiros comerciais acompanharam com atenção o desenrolar da situação, preocupados com o impacto que o clima de luto poderia ter na imagem do clube. Alguns chegaram a suspender campanhas publicitárias até que houvesse maior clareza sobre o episódio. Ex-jogadores e ídolos históricos do Santos se pronunciaram em entrevistas e redes sociais. Muitos destacaram que o clube já enfrentou momentos difíceis no passado e sempre conseguiu se reerguer. Suas palavras buscavam confortar a torcida, mas também reforçavam a gravidade da situação atual. A repercussão internacional não tardou a aparecer. Veículos esportivos de outros países noticiaram o episódio, destacando a intensidade da reação da torcida santista.
Para muitos estrangeiros, a comoção foi vista como prova da paixão incomparável que os brasileiros têm pelo futebol, capaz de transformar qualquer notícia em um evento de proporções gigantescas. No cotidiano da cidade de Santos, o impacto foi visível. Bares, praças e até escolas comentavam sobre o vídeo e sobre o luto declarado pela torcida. O assunto se tornou parte da rotina, como se fosse impossível escapar da atmosfera de tristeza que pairava sobre a cidade. Por fim, a repercussão consolidou-se como um fenômeno que dificilmente será esquecido. O vídeo misterioso e a notícia de que o Santos estaria em luto não apenas abalaram os torcedores, mas também mostraram a força que o futebol tem de mobilizar emoções coletivas. O episódio, ainda envolto em mistério, já entrou para a história como um dos mais marcantes da relação entre clube e torcida, e sua memória permanecerá viva por muito tempo. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.